É um texto que ele é pouco comentado, pouco falado, talvez aí pela sua complexidade e talvez pelo entendimento que muitos vão levar desse texto. Mas ele é um texto muito maravilhoso, porque ele vai tratar aqui da história de de 5 pessoas, de 5 mulheres que reclamaram seu direito numa herança. Maala, Noa, Hogla, Milca e Tirza foram 5 irmãs mencionadas nesse texto que nós acabamos de ler no livro de Números. Elas são conhecidas como as filhas de Zelofeade. A sua história é uma das mais marcantes que diz respeito à luta por direito e justiça no contexto patriarcal. Nós sabemos que no contexto judaico antigo, as mulheres elas não tinham direitos. Elas tinham seus deveres, mas não tinham seus direitos. E uma coisa que essas 5 mulheres vai reclamar para Moisés é a questão que o pai dela faleceu e elas ficaram na mão, sem herança. A situação dessas 5 mulheres era complicada, porque para que elas tivessem direito à herança, precisaria que a lei fosse mudada. Então elas queriam a herança, mas precisariam mudar a lei. E como a lei era acima de tudo, essas mulheres não tinham direitos. Mas elas não desistiram. Eu não estou pregando para mulheres, estou pregando para todos. Mas essas 5 mulheres, elas trazem para mim, trazem para você, tanto para homens como para mulheres, como para jovens, como para crianças, a persistência em receber aquilo que é de direito. O pai havia morrido e não tinha descendente homens. E no contexto judaico só tinha direito à terra se fosse homem. Se o pai dessas 5 mulheres, Zelofeade, tivesse pelo menos um filho homem, toda a herança que era do pai ia para este filho. Mas neste caso, ele só tinha 5 filhas. Então a herança que é do pai dessas mulheres iriam para os irmãos do pai, para os irmãos de Zelofeade. E essas 5 mulheres ficariam sem herança. E sendo mulheres na cultura judaica, imposta ali pela lei, elas viviam um dilema. E aí chega a conclusão seguinte: o que essas mulheres iriam fazer agora? Contentar-se com o que estava acontecendo, contentar-se com o que a lei pregava e regia para eles, acovardar-se diante dessa situação, ou crer no poder de Deus, no poder do Deus Todo-Poderoso, justo, glória a Deus, que ouve o clamor do seu povo e entraria com intervenção na vida dessas 5 mulheres. As opções para elas eram poucas, não tinha muita opção, a não ser a mudança na lei. E Zelofeade era um homem pertencente à tribo de Manassés. Manassés era filho de José, que foi governador do Egito. Então é uma linhagem de pessoas que serviram a Deus. E no entanto, no texto que nós lemos, elas se justificam e dizem: nós não nos aliamos com Coré, que desprezou o Senhor. Ou seja, nós continuamos firmes, justos diante do Senhor, diante do Deus dos nossos pais, diante do Deus de José. O pai delas morre no deserto. Vocês conhecem a história do povo de Israel. Quando eles saem do Egito e vão para o deserto, onde caminham por 40 anos, o pai dessas mulheres morre nesse trajeto do deserto.
E como o pai havia morrido, não havia deixado filho homem, a terra que caberia como herança seria passada a outro da sua tribo, que seria da família, mas os seus tios. E Maala, Noa, Hogla, Milca e Tisel eram mulheres ousadas. E o que elas fizeram? Elas ousaram em falar com Moisés, líder do povo, por seus possíveis direitos. Quem sabe encontraria uma brecha na lei para mudar essa situação toda. Em Números no capítulo 27, versículo 3 e 4, diz que elas se apresentaram diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se juntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Então ainda tem um peso positivo aqui para elas, para se justificarem em quererem mudar a lei. Mas o pai morreu no seu próprio pecado, ou seja, o pai morreu naturalmente. Ele não ofendeu a Deus, ele não se ajudou contra o grupo de Coré, teve a morte natural, mas só que ele não teve filhos. E aí elas perguntam: por que vai tirar o nome do nosso pai do meio da nossa família, somente porque ele não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos do nosso pai, nós queremos um pedaço de terra também. Você vai entender por que eu estou pregando essa mensagem, por que eu estou falando sobre herança, e por que eu cantei sobre a herança que nós temos no céu. Resumindo, essas jovens só queriam uma coisa: a herança, um pedaço da terra, a parte que pertencia ao seu pai. Ela disse: nossa família foi reta aos olhos do Senhor, nós não cometemos pecados diante do Senhor, nós não imitamos aqueles que foram contra o Senhor, como o grupo de Coré, que foram contra o Senhor, nós não fizemos como eles. E segundo o costume, caso alguém tinha algum problema jurídico, eles deveriam passar por 70 líderes primeiro. Se os 70 líderes não resolvessem o caso deles, o caso ia para o sacerdote. E por último, se o sacerdote também não resolvesse o caso, chegaria ao líder máximo, que é Moisés, para resolver. Só que essas mulheres, elas quebraram todo o protocolo. Elas não passaram pelos 70 líderes, não passaram pelos sacerdotes, elas foram direto a Moisés. Elas foram falar com quem poderia mudar a lei, com quem tinha intimidade com Deus. É com ele que elas foram falar. E elas foram no lugar certo. Se elas tivessem ido com os líderes, com os 70 líderes, não iriam resolver o problema delas. Quem sabe enrolariam elas muito e não chegariam em conclusão nenhuma. Quem sabe o sacerdote: não, é a lei de Deus, não pode mudar. Mas eu falei: não, vamos para Moisés, vamos falar com ele. Ele recebeu a lei, ele pode interceder para mudar a lei. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Só que Moisés não sabia o que fazer. O líder máximo de Israel não sabia o que queria fazer, porque uma vez a lei entregue não poderia ser mudada, precisaria ser seguida. Ele estava preso em um dilema, porque a lei, pela lei as filhas de Zelofede não possuíam direito à herança, elas precisariam conviver com o que foi dito. Aí o que Moisés faz? O que o sábio Moisés faz? Ele pega esse caso, ele pega esse problema dessas mulheres e leva essa causa diante do Senhor e vai interceder por elas diante do Senhor. E a resposta que Deus deu no texto que nós lemos foi positiva, ao passo que o próprio Deus instrui Moisés com as seguintes palavras, que está em Números 27, no versículo 7. A lei já estava pronta, mas como foi achado um depósito de santidade na vida dessas 5 mulheres, como foi encontrado retidão na vida dessas 5 mulheres, Deus fala para Moisés:
as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará-se passar por elas. Números 27, 7. Por viver uma vida reta diante do Senhor, essas jovens alcançaram o favor do Senhor e receberam a possessão por herança da parte do Senhor. Saiba que a retidão, meus amados irmãos, é um dos princípios para que Deus possa honrar a nossa vida. A tua postura de retidão diante de Deus arrebata o coração de Deus. É através disso que vai mover o coração de Deus ao seu favor. Deus encontrou justiça na vida dessas mulheres. Deus encontrou retidão na vida delas. E aí de fato Deus fala com Moisés: elas estão certas, elas estão justas, é isso mesmo. Elas precisam receber o que era do Pai. Deus deu razão para as 5 mulheres. Outro texto onde Deus dá razão para uma mulher é no texto de Abraão com Sara, quando Sara decide despedir Agar de casa. E Abraão, com o coração apertado, não queria despedir Ismael, que era seu filho. Mas Deus disse assim: Abraão, faça o que Sara está mandando fazer. Existem momentos, irmãos, que Deus vai entrar em contradição com tudo aquilo que nós estamos vivendo, somente para derramar a bênção para uma pessoa. No caso de Abraão, Deus queria fazer valer a promessa que ele havia feito sobre a vida de Isaac. E no caso aqui também dessas filhas de Zelofeade, a mesma coisa. Deus viu que não seria justo com que elas vivessem sobre o domínio dos seus tios. E Deus fala: vamos mudar a lei. Elas têm razão. O que elas estão falando é justo. Precisa ser feito conforme elas estão pedindo. Imagine o próprio Deus, irmãos, aceitando uma petição sua, fazendo uma declaração a seu favor, mudando as estratégias que já foram traçadas somente para trazer uma bênção para você. É algo tremendo. E Deus faz isso. Eis a prova que Deus faz isso. Era para que essas 5 mulheres vivessem sob o domínio dos tios. Mas como foi encontrado retidão na vida delas, Deus decide mudar totalmente a direção de um caminho que já estava traçado. Porque foi encontrado retidão no coração dessas 5 mulheres. Deus pode mudar muitas coisas na vida da empresa que você trabalha somente para segurar você ali dentro. Deus pode tirar gente que trabalha com você somente para salvar o teu emprego. Estou falando isso porque já aconteceu comigo. Quantas pessoas que se levantaram contra mim onde eu trabalho e hoje já não estão mais junto comigo, porque eu nunca deixei de negar o nome do Senhor onde eu trabalho. Todos sabem que eu sirvo a Deus. Eu confesso que sou fiel, sou filho de Deus, que eu sou servo de Deus. Esse dia um chefe meu chegou na sala onde eu estava trabalhando e falou assim: eu ouvi você pregar, um católico, roxo. Ele falou assim: eu gostei daquela mensagem. Então você serve a Deus, sirva a Deus. É isso que Deus quer ver em nós, irmãos. Retidão na nossa vida. E precisa existir depósito de retidão em nós, para que Deus mude as circunstâncias ao nosso favor, como foi no caso das filhas de Zelofeade. Essas mulheres serviram a Deus, não abandonaram Deus. No entanto, elas chegaram a Deus e disseram: nós não fizemos parte do que Coré fez. Olha a vida de Ezequias, quando Isaías chega e fala: olha, põe a tua vida em ordem, tua casa em ordem, tu vai morrer. O que Ezequias faz? Tinha um depósito com Deus. E Deus fala: não, então você não vai morrer, mas 15 anos para você. Irmãos, nós precisamos ser depósito de santidade. Nós precisamos ser depósito de retidão. Deus precisa encontrar isso nas nossas vidas.
E aí quando as circunstâncias chegam, Deus fala, não, ele é meu servo, ela é minha serva, vamos mudar esse negócio tudo aqui, vamos mexer nessa lei aqui, vamos mudar os governantes, só para salvar a vida do meu servo. Deus é fiel, continua sendo fiel. O mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus novo e continuará sendo sempre o mesmo Deus. O exemplo, irmãos, dessas 5 mulheres é um manancial de lições preciosas para a nossa caminhada de fé. Nós precisamos espelhar nisso. Deus modifica a lei para contemplar casos semelhantes para futuras gerações. A partir daqui, todas as famílias que tivessem somente mulheres e não tivessem filhos homens, a herança ficaria com as filhas. Olha só o que aconteceu. E se essas mulheres não fossem ousadas, se essas mulheres fossem aquelas, não, deixa, está acontecendo, deixa, não, Jesus vai voltar mesmo, o mundo vai acabar, se assentasse, sossegasse, botasse o pé para cima e assistir televisão. Não, elas foram diante do líder. Precisa mudar isso a nosso favor. Nós não podemos sofrer por isso. Isso está errado. E através da vida dessas 5 mulheres, a lei foi mudada. A partir daí, todas as mulheres que tinham dentro de um casal, no meio de um casal, que não tinha filhos, elas ficariam com a herança. Ainda teve mais. Disseram para elas, vocês aceitam casar somente com pessoas da nossa tribo, somente da tribo de Manassés, para que a herança fique entre nós. Está lá em Josué. Aí disseram, aceitamos. Que a nossa herança fique somente entre famílias. Então Deus modificou a lei para contemplar bênção na vida do povo de Israel através de 5 mulheres. Quando Josué conquistou o território de Canaã, Josué fez questão de mencionar o nome dessas 5 mulheres. Está em Josué 17:4, que diz assim: estas pois chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, falando dos gentios, pelo que conforme a ordem do Senhor lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ter depósito de oração. Vale a pena ter depósito de santidade. Vale a pena ter depósito de retidão diante de Deus. Glória a Deus. Você sabe qual foi o resultado da coragem, ousadia e a sabedoria de Mala, Noa, Hogla, Milca e Tirza de andarem retamente no caminho de Deus? Eles mudaram a legislação judaica. A lei foi ampliada. E para quem estuda a história judaica sabe que isso é um peso muito grande para descendentes deles. Essas mulheres conseguiram comover o coração de Deus, e através da sua justiça não só receberam a parte de herança que lhe cabia, como a partir dali todas as mulheres na mesma situação, que não tinham irmãos, passaram também a ter direito na parte da herança. Eu quero dizer para você o seguinte: se nos unirmos, nós chegaremos a lugares onde jamais estaríamos se fôssemos sozinhos. Essas 5 mulheres se uniram. Não foi somente uma, não foi somente 2, as 5 se uniram. Vamos falar com Moisés. Aconteça o que acontecer, vamos falar com Moisés. Mais tarde, em Números capítulo 36, João 13, houve essa preocupação no tribo de Manassés, aonde elas decidiram por si próprias manter a herança e casarem somente entre família, casarem somente entre parentes, porque a bênção maior já tinham recebido, que foi a mudança na lei, a mudança na legislação judaica. Meus amados irmãos, a história dessas mulheres é um marco na Bíblia, porque mostra, antecipando uma justiça que o Novo Testamento amplia e o presente ainda procura buscar isso. Essas mulheres eram sementes de uma nova forma de viver a fé, corajosas, sábias, justas e igualitárias, algo que Jesus completaria e que ainda nos desafia nos dias de hoje.
Tem muitas pessoas que não têm a ousadia que essas mulheres tiveram. Tem muitas pessoas que não têm coragem de tentar mudar o mundo como essas mulheres mudaram a lei. Mas essas mulheres tinham retidão. Elas serviam a Deus. Elas ousaram pedir uma herança porque sabiam que tinham um pai e que o seu nome e legado não deveria ser apagado. Elas não queriam apagar o legado que o pai havia deixado para elas. Então elas lutaram por justiça, por dignidade e por identidade. Agora elas foram reconhecidas. As filhas de Zelofehade possuem a herança do pai. Hoje, você e eu, nós não precisamos lutar para merecer aquilo que foi dado pela graça do Senhor Jesus Cristo para nós, através do seu precioso sangue. Por meio de Cristo, meus amados irmãos, nós fomos adotados, somos filhos de Deus. Não apenas chamados, mas recebidos em sua família com todos os direitos. E essa herança que nós recebemos não é como a herança dos homens, não é como a herança que as filhas de Zelofehade insistiram para receber. Porque essa herança, ela envelhece. Essa herança, irmãos, ela se perde. Essa herança, ela se limita a terras e bens. Mas a herança que nós recebemos, mediante o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, essa herança inclui para mim e para você o que? Identidade. É o que elas procuraram ter. Que identidade é essa? Você é filho, você é filha, amado, conhecido e conhecida por Deus aqui e lá no céu. A herança que foi dada para mim e para você é muito maior do que a herança que as filhas de Zelofehade buscaram conquistar. Porque essa herança, ela inclui a presença também, que é a presença do Espírito Santo que habita em nós. Essa herança que nós recebemos, ela possui promessas. Promessas essas de um lugar preparado para mim e para você no reino de Deus. E lá a traça não tem poder para corroer, a ferrugem também não. Lá está reservado, ninguém vai tomar. Não precisa modificar lei nenhuma. Já é meu, já é seu. Então a herança que as filhas de Zelofehade procuraram receber é muito inferior quanto a herança que Deus preparou para mim e para você. E nessa herança possui um propósito. Que propósito é esse? Você vive como um representante do céu aqui na terra. Você vive como um embaixador de Deus aqui na terra. Você vive como um sacerdote aqui na terra, como uma sacerdotisa aqui na terra, conforme Pedro nos diz. A herança que nós recebemos, nós estamos usufruindo dela aqui. Mas no final disso nós vamos receber algo muito melhor. Nós vamos receber coroa, como diz o hino que eu cantei. Nós vamos ter uma cidade com pedras de ouro, jaspe, cristal. Glória a Deus. Você não faz ideia a herança que você tem lá no céu. Você não tem ideia a herança que foi preparado para mim e para você. Assim como essas mulheres não aceitaram ser excluídas do testamento do pai, de receber a herança, elas preferiram viver com a fé em Cristo e a firmeza com que elas iriam receber da parte de Deus uma mudança para ser beneficiada. Assim nós precisamos viver com firmeza em fé na herança com que Cristo conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, tem gente que não sabe qual é a nossa herança, o que nós possuímos, o que nós temos. Muitos acham que nós somos um povinho, muitos acham que nós somos a ralé da sociedade, que somos um povo doido, que fica dando aleluia, que fica dando glória a Deus, que não vai se divertir como muitos vão se divertir, e vem numa noite como essa para um culto, sentar ouvindo um pregador chato falar de herança, falar de céu. Que isso? Vamos se divertir. Mas não, meus queridos,
eu e você, nós temos uma herança que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 10 até o versículo 27, e diz assim, e João, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a santa Jerusalém de Deus que descia do céu. Olha o que você tem lá. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Isso não tem aqui. Como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Quando essas filhas de Zelofehade chegarem no céu e olharem aquelas portas e falar: aqui está o nome da nossa tribo, Manassés. Aqui está o nome da nossa tribo. E prossegue mais, do lado do oriente tinha 3 portas, e do lado do norte 3 portas, do lado do sul mais 3 portas, e do lado do poente mais 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa é a cidade que você tem lá em cima. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro que mediu a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado. É uma cidade quadrada. Para ir para o céu tem que ser quadrado, porque ela é quadrada. E o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Não é que só tem este tamanho no céu, que o céu só cabe 12.000 estádios. O que o Apocalipse está trazendo para mim e para você é o quê? Que lá cabe muita gente, que a cidade que é nossa cabe muita gente, que nós precisamos levar muita gente conosco, nós precisamos entregar essa herança para muito mais pessoas. Quantas pessoas que têm parte nessa herança estão perdendo elas? Quantas pessoas que não prestam atenção ao que está escrito aqui estão perdendo o que Deus preparou para nós? Prefere a herança da terra, prefere um pedaço de terra aqui, prefere um carro aqui, prefere uma casa aqui, do que garantir a sua salvação lá em cima e ter uma herança para toda a eternidade com Cristo. Esta é a nossa herança lá no céu. Esta é a nossa herança. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedras preciosas. Quando que você pode ter um colar de ouro? Quando que você pode ter uma pulseira de pedra preciosa? Ou um anel com um diamante? Você não pode ter aqui. Teu dinheiro não alcança. Mas lá no céu, o primeiro fundamento é jaspe. Você tem jaspe aqui? Você não tem. Depois tem safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sátio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisopraso, o 10º jacinto, o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 portas feitas com pérolas. Você tem portas de pérolas na sua casa? Não, não tem. Eu creio que não tem. Mas lá no céu, a tua herança que te aguarda tem tudo isso à disposição. O ladrão não vai roubar de você, ninguém vai tomar esse ouro de você. Essas pedras preciosas estão guardadas. Não precisa você vir olhar na caixa econômica, está guardada. Quem está guardando é o Cordeiro, que não dorme nem de dia nem de noite. Ele está cuidando de para você esta herança. A herança é sua. Você ganhou ela com Cristo na cruz do Calvário. Basta apenas você ser fiel a Ele, viver em santidade, viver em retidão. Seja ousado para manter a tua salvação, como essas mulheres foram ousadas para conquistar o direito que elas tinham de ter um pedaço de terra. Seja ousado também a manter o que está reservado para você e não perca isso por nada. Hoje todos nós somos cordeiros em Cristo. Romanos 8,17. O que as filhas de Zelofehade lutaram para conquistar no plano terreno, meus amados irmãos, Cristo já garantiu para nós. Está garantido para mim e para você lá em cima. Quando Paulo escreve em Romanos 8,17, que se nós somos filhos, nós somos logo herdeiros também.
verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejam glorificados. A promessa continua, irmão. A promessa não terminou em Cristo, não, ela aumentou. Agora nós temos o céu como garantia. Ele está dizendo algo tremendo. Em Cristo nós não somos apenas salvos, irmãos. Nós somos adotados como filhos de Deus e herdeiro daquele que é dono de tudo. Isso inclui tudo que Deus prometeu: vida eterna, justiça, comunhão com Ele e um lugar no seu reino. O que compreende essa herança, irmãos? Identidade de filhos. Nós somos filhos agora. Não somos apenas criaturas, somos filhos. Assim como os filhos naturais, eles têm direito na herança quando são adotados. Nós também temos direito a uma herança lá em cima. A nossa herança está lá em cima. Não se preocupe se você nunca vai ter uma casa aqui. Não se preocupe se você nunca vai ter um carro aqui. Não se preocupe se você nunca vai conseguir um bom emprego aqui. Se preocupe com uma única coisa: em segurar a tua salvação e não perder ela por nada. Porque o que está reservado para você lá no céu é muito mais importante e precioso do que o que tem aqui na terra. Aleluia. O que compreende essa herança, irmãos? O Espírito Santo como garantia dessa herança. Além de nós termos uma herança, nós temos alguém que garante isso para mim e para você. A mentalidade desse pregador, se Jesus dissesse assim: não vou dar mais o céu para você, o Espírito Santo vai: não, eu sou o penhor. Está garantido. Está lá em Efésios 1:13-14. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. A nossa herança está segura. Não é no penhor da Caixa Econômica, não é de nenhum banco, não. É o Espírito Santo que é a garantia dessa herança. É minha e sua. Se alegre por isso, porque é nossa essa herança. Ou seja, o que é? Esse penhor é uma espécie de entrada ou garantia daquilo que foi prometido, vai ter que ser cumprido. Aleluia. Então, se Deus falasse: não vou dar mais o céu, não, está garantido. Eu sou a garantia dessa herança dos seus filhos. O Espírito Santo habita em nós, guiando, fortalecendo e garantindo que pertencemos a essa nossa nova família. Nós temos essa garantia, irmãos. O que compreende mais essa herança, a participação do reino de Deus. E essa participação, como eu disse, não vai ser somente quando a gente chegar lá no céu, não. Nós já participamos aqui. Isso inclui o quê? Inclui paz, inclui justiça, inclui amor, inclui dons espirituais, o direito de servir, o direito de orar, o direito de ensinar, o direito de crescer em fé. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos têm acesso a essa herança. Glória a Deus. Não está restrita apenas a um único povo, não. Se existe um povo mais rico nessa terra, é eu e você. Aleluia. Alguém pode olhar para mim e para você e não dar valor nenhum, mas não se preocupe com isso não. Guarde aquilo que está aqui dentro, segure aquilo que está aqui dentro. Eles vão olhar para você e falar: isso aí não tem valor não. Eu tenho um carro melhor, eu tenho fazenda, eu tenho propriedades, eu tenho apartamentos. Não, mas eu tenho uma cidade lá em cima. Glória. Eu tenho uma cidade lá em cima.
se pode murchar, guardada no céu. Oh, glórias. Irmãos, está guardado. Está guardado. Aleluia. Está guardado lá em cima. A herança que Maara, Noa, Ogra, Milca e Tisa buscaram com Moisés, Cristo garantiu para mim e para você lá na cruz. Ele segurou lá, é tua, essa herança lá do céu é sua. Agora a porta está aberta, é tudo seu. Tome posse disso. Não se preocupe, irmãos. Tem tanta gente se preocupando com o bênção material. Tem tanta gente buscando a bênção da prosperidade. Irmãos, fica com a constituição do céu. Não abandone a constituição do céu, não. Aqui está tudo que nós precisamos para pegarmos essa herança para nós e vivermos para sempre por toda a eternidade com Cristo. Aleluia. Não se apegue às coisas materiais, se apegue aqui à nossa constituição. Aqui está tudo escrito o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Se você fazer o contrário, tu não entrará lá. Mas se tu seguir essa constituição, a tua herança está guardada, está reservada para você lá em cima. Aleluia. Eu vou concluir nessa noite. Eu vou dizer para você que as filhas de Zelofehade, elas pediram uma porção de terra, só uma porção. Elas queriam herança física, algo legítimo, mas limitado no espaço de tempo. Mas em Cristo nós recebemos algo que não está limitado no tempo. Ainda tem mais. Esse corpo que nós temos aqui, sofrido, dolorido, cheio de doença, problema de coluna, problema de fígado, problema de rim, dor de cabeça, sinusite. Mano, para com isso. O teu corpo vai ser semelhante ao corpo de Jesus, igualzinho ao corpo dele. O teu corpo vai ser igual ao corpo do dono da herança que reservou para nós. O seu corpo vai ser semelhante ao dele. Então tudo que nós temos, irmãos, é guardar a nossa fé em Cristo, para não perdermos a nossa salvação. E nós vimos, irmão, que ninguém vai ficar de fora, porque Jesus está de braços abertos esperando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, meus irmãos. Aleluia. E ele diz mais, que ele amou o mundo de tal maneira e deu o Filho para salvar todos. A entrada no céu, irmãos, está garantida para todos, mas tem que estar dentro da constituição do céu. Glória a Deus. A única coisa que nós precisamos fazer para assumir de vez a nossa herança é andar conforme este livro manda. É não sair fora do caminho deste livro. É acreditar no que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, a fiel e imutável palavra de Deus. Você não precisa lutar por merecimento, como as filhas de Zelofehade fez. Sabe por quê? Porque Cristo já conquistou por você na cruz do Calvário. Agora eu pergunto para você: você tem vivido como um herdeiro ou como um estranho? Como que você tem vivido? Se você tiver seguido a constituição do céu, você está vivendo como um herdeiro. Mas se você não estiver andando conforme manda a constituição do céu, você está vivendo como um estranho. Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Amém.